Me chamaram de a formanda feia do colégio e minha família me deserdou. 10 anos depois, eu os reencontrei no casamento da minha irmã. O marido dela perguntou: "Você a conhece?" Eu respondi: "Mais do que você imagina." Jamais vou esquecer a expressão nos rostos deles quando me viram entrar no salão da recepção do casamento da minha irmã mais nova, Helena. Já se haviam passado 10 anos desde que me expulsaram de casa. 10 anos desde que minha própria família decidiu que eu não merecia fazer parte deles por não atender aos padrões de beleza e sucesso que exigiam. O convite havia chegado ao meu escritório 3 semanas antes, um envelope elegante, com letras douradas, anunciando a união de Helena Martins e Ricardo Fuentes, filho do magnata imobiliário mais importante da cidade. Fiquei encarando aquele papel refinado entre meus dedos, sentindo o passado me atingir como uma onda gelada. Depois de tanto silêncio, por que agora? Por que me convidar para celebrar a felicidade familiar quando foram eles mesmos que destruíram a minha? Durante toda a adolescência, eu fui a feia da família, enquanto Helena era a princesa de cabelos dourados e sorriso perfeito. Eu era a garota de aparelho nos dentes, óculos grossos e acne severa. "Lúcia, você deveria se esforçar mais com sua aparência", minha mãe repetia constantemente, como se minha aparência fosse uma escolha pessoal, e não resultado de genética e hormônios adolescentes. Meu pai, um empresário bem-sucedido obcecado por aparências, mal falava comigo nos jantares de família. Tudo mudou na noite da minha formatura, quando, por acaso, ouvi meu pai falando ao telefone com um sócio. "Sim, minha filha Helena é a joia da família. Infelizmente, a mais velha, bem, digamos que ela não herdou os bons genes. Uma formanda feia não reflete bem na imagem da nossa empresa." Essas palavras se cravaram no meu coração como punhais envenenados. A humilhação que senti naquela noite foi insuportável, mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, com os olhos cheios de lágrimas, confrontei meus pais. Disse que tinha ouvido tudo, que sabia o que eles realmente pensavam de mim. Em vez de se desculpar, meu pai ficou furioso. "Agora você nos espiona?" O que esperava ouvir? "É a verdade, Lúcia. Helena sempre foi o rosto público desta família. Você simplesmente não se encaixa nos nossos planos." Minha mãe, sempre a sombra dele, apenas assentiu em silêncio. Naquela mesma noite, arrumei minhas malas e fui embora. Não houve telefonemas pedindo que eu voltasse, nenhum pedido de desculpas. Apenas silêncio. Um mês depois, soube por meio de uma prima distante que haviam modificado o testamento da família para me excluir. A família tóxica que me criou decidiu que eu não existia mais. Os anos passaram, e a vingança se tornou o meu combustível. Não uma vingança destrutiva, mas construtiva. Mudei de cidade, trabalhei em vários empregos enquanto estudava administração de empresas. A acne desapareceu. Troquei os óculos por lentes de contato, e meu corpo se transformou com exercícios e determinação. Mas a mudança mais importante foi interna. Fundei minha própria empresa de consultoria financeira, que ironicamente passou a assessorar diversos concorrentes do negócio da minha família. Cada passo que eu dava era uma mensagem silenciosa àqueles que me rejeitaram. Eles não precisavam de mim, mas o mundo precisava. Quando decidi comparecer ao casamento, não foi por reconciliação. Foi por justiça. Queria que vissem quem eu me tornei, apesar deles, não graças a eles. Vesti um vestido vermelho que realçava cada curva do meu corpo transformado, joias discretas porém elegantes, e maquiagem que destacava os traços que eles um dia desprezaram. Ao entrar no hotel luxuoso onde a cerimônia acontecia, senti todos os olhares sobre mim. Ninguém me reconheceu, mas todos se perguntavam quem era aquela mulher que andava com tanta confiança. A cerimônia foi perfeita, como tudo que minha família organizava. Helena estava radiante em seu vestido de noiva assinado por um estilista famoso, enquanto Ricardo, agora seu marido, a olhava com adoração. Do meu assento em uma das últimas fileiras, observei meus pais, agora com cabelos grisalhos, mas com a mesma expressão de superioridade que eu lembrava. Eu os observava do fundo do salão, os mesmos sorrisos ensaiados, os mesmos gestos meticulosamente controlados para manter a imagem de perfeição. Meu pai usava um terno sob medida, o mesmo tipo de traje que ele usava em todas as reuniões de negócios importantes, sempre impecável, sempre inatingível. Minha mãe, com um vestido azul petróleo e joias discretas, exalava a elegância gélida que usava como armadura desde que eu era pequena. Durante anos, eu tentei apagar as palavras do meu pai da memória, mas elas continuavam a ecoar. Uma formanda feia não combina com a imagem da empresa. Aquilo tinha sido mais que uma crítica. Tinha sido uma sentença. A sentença de exílio. A orquestra começou a tocar a valsa dos noivos, e o casal dançava sob os olhares encantados dos convidados. Foi nesse momento que minha presença finalmente chamou a atenção. Uma prima distante se aproximou para perguntar se eu era amiga do noivo. Sorri e disse apenas: "Sou da família da noiva." Ela regalou os olhos por um instante e se afastou sem dizer mais nada. A informação era como uma bomba, bastava que um soubesse, e logo todos saberiam. E então aconteceu. Helena virou o rosto durante a dança, me viu e estancou no meio da música. Sua expressão oscilou entre surpresa e incredulidade. Ricardo, confuso, perguntou algo, e ela apenas sussurrou algo no ouvido dele. Vi seu olhar correr até mim, e ele pareceu surpreso, talvez até impressionado. "Quem é ela?" Ouvi ele perguntar. E foi nesse momento que tudo parou. Todos os olhos se voltaram para mim. Respirei fundo, levantei-me da cadeira com toda a elegância que havia cultivado ao longo de uma década e caminhei até a frente do salão, parando a poucos metros da mesa principal. "Boa noite", comecei, minha voz firme e serena, como se eu estivesse conduzindo uma apresentação para investidores bilionários. Antes que alguém pergunte, sim. Eu sou Lúcia. A irmã mais velha de Helena. A filha mais velha de Clara e Ernesto Martinez. Houve um murmúrio geral. Alguns convidados cochichavam. Meus pais empalideceram como se tivessem visto um fantasma.
Helena, agora visivelmente desconfortável. No dia seguinte ao casamento, a cidade parecia estar em suspenso com o que havia acontecido. Os sussurros e os olhares de curiosidade não me deixavam em paz, nem mesmo no café da manhã. As redes sociais começaram a fervilhar com fotos da festa, e não apenas do casal feliz, mas da minha entrada triunfal, do olhar surpreso de Helena, da expressão rígida dos meus pais. Ricardo, o marido dela, me enviou várias mensagens, insistindo em uma conversa. Decidi atender, não por curiosidade, mas para deixar claro que eu estava no controle da situação. Lúcia, ele começou, a voz hesitante, eu não sabia que você existia. Helena nunca falou muito sobre você. Nem ela nem meus pais, respondi fria. É mais fácil apagar alguém do que lidar com a vergonha, não? Ricardo suspirou. Olha, eu não estou aqui para criar conflitos, mas acho que você merece explicações. Helena, ela viveu na sombra da sua rejeição, mas isso nunca deveria ter sido seu peso. Se quiser, podemos conversar pessoalmente. Pensei por um momento. Talvez fosse a oportunidade que eu precisava para colocar um ponto final em tudo. Concordei. Naquela tarde, nos encontramos em um café discreto, longe dos olhares da família. Ricardo era diferente do que eu imaginava, calmo, simpático e sinceramente preocupado. Helena não me contou tudo, ele disse. Mas quero entender você. Quem é a irmã que ela escondeu? Sorri. Sou a irmã que foi chamada de feia, ignorada e depois descartada. Mas também sou a irmã que se levantou, que venceu apesar de tudo. Se Helena quiser, posso tentar entender o que aconteceu com ela nesses anos. Ricardo me contou que, embora Helena parecesse perfeita aos olhos da família e da sociedade, ela carregava uma tristeza profunda, uma insegurança moldada pela constante comparação e rejeição. Aquela mulher que sorriu no altar era também uma mulher quebrada. Decidi que era hora de buscar minha própria paz, independente do que Helena escolhesse. Voltei para casa determinada a escrever um novo capítulo, um que não dependesse da aprovação de ninguém. Comecei a expandir minha empresa, investindo em projetos sociais para mulheres que, como eu, haviam sido invisibilizadas. As coisas não mudaram da noite para o dia. Minhas feridas emocionais ainda cicatrizavam lentamente. Mas a sensação de estar no comando da minha vida era um bálsamo para minha alma. Meses depois, recebi um convite inesperado. Helena queria se encontrar comigo. Ela precisava de ajuda, a pressão sobre ela havia aumentado, e ela se sentia perdida. Quando nos vimos, olhamos nos olhos uma da outra. Não havia mais rancor, apenas um reconhecimento silencioso de que ambas éramos vítimas do mesmo sistema familiar cruel. Eu sinto muito, Lúcia, ela disse com sinceridade, por tudo que você passou. Eu também sinto, respondi, por não termos nos protegido quando mais precisávamos. Naquele momento, algo mudou. Não éramos mais inimigas. Não éramos apenas irmãs com um passado doloroso. Eram duas mulheres prontas para reescrever a história da nossa família, juntas. Porque a verdadeira vitória não era sobre eles, era sobre nós mesmas. Depois daquele encontro, um misto de alívio e apreensão se instalou em mim. Era estranho pensar que, depois de tantos anos de distância, aquelas palavras de desculpa podiam abrir portas que eu jamais imaginei reabrir. Decidimos começar devagar. Trocar mensagens, conversar ao telefone e, aos poucos, deixar que a presença uma da outra se tornasse parte das nossas rotinas. Aos poucos, percebi que Helena não era a inimiga que minha família havia pintado. Ela era, como eu, uma mulher lutando contra os fantasmas da rejeição e das expectativas sufocantes. Era doloroso saber que ambas havíamos sofrido, cada uma à sua maneira, dentro do mesmo lar. Um dia, sentei com ela no pequeno café que havia aberto perto da minha casa. A luz da tarde entrava pelas janelas, iluminando seu rosto cansado, mas esperançoso. Eu sempre quis ser perfeita para eles, ela confessou, com a voz trêmula, para não sentir a solidão que eu via em você. Eu nunca quis que você sentisse isso, respondi, segurando suas mãos, mas acho que precisávamos passar por tudo isso para entender o valor da nossa própria força. Ela sorriu, um sorriso tímido e cheio de gratidão. Ali, naquele instante, algo mudou dentro de nós. Enquanto nossas vidas se entrelaçavam novamente, outros desafios surgiam. Minha empresa crescia rapidamente, e com isso, a exposição também aumentava. Minha família, que antes me ignorava, agora assistia curiosa, alguns até disfarçadamente invejosos. Mas eu não estava mais sozinha. Helena tornou-se minha maior aliada, ajudando-me a administrar o escritório e, acima de tudo, dando-me apoio emocional. Com o tempo, começamos a realizar eventos beneficentes para mulheres vítimas de rejeição familiar e abuso, oferecendo não só suporte financeiro, mas principalmente acolhimento e voz. Durante uma dessas cerimônias, enquanto eu discursava para uma plateia de mulheres fortes e determinadas, olhei para Helena ao meu lado e senti uma onda de emoção. Ali, no palco, não éramos mais as garotas inseguras do passado. Éramos irmãs, parceiras, mulheres prontas para quebrar ciclos e reconstruir legados. E o melhor de tudo, finalmente éramos livres. Nos meses seguintes, reabri o contato com meus pais, mas em bases novas, estabelecendo limites claros. Eles tentaram se aproximar, algumas vezes com genuína vontade de reconciliação, outras apenas movidos pela vaidade e interesse. Mas eu aprendi a escolher quem merece meu tempo e amor. No fim, o que mais importava era o vínculo que eu e Helena estávamos reconstruindo, um laço feito de compreensão, respeito e, principalmente, amor incondicional. Nossa história, marcada por dor e rejeição, tornou-se também uma história de superação, de empoderamento e de transformação. E quando olho para o espelho, vejo não apenas a mulher que eles desprezaram, mas a guerreira que escolheu perdoar, crescer e ser feliz. Porque, no fim das contas, a verdadeira beleza está em quem você escolhe ser, para si mesma, antes de tudo. A recepcionista me olhou de cima a baixo, hesitante por um segundo. Provavelmente pensou que eu era alguma celebridade ou investidora importante convidada pela família Fuentes.
Sorri com naturalidade, mostrei o convite e entrei no salão. O som das taças tilintando, dos risos abafados e da orquestra tocando uma versão instrumental de Clair de Lune preencheu o espaço. Era o tipo de evento que minha família sempre sonhou: luxo, ostentação e, acima de tudo, status. Vi o fotógrafo oficial correndo de um lado para o outro, registrando todos os ângulos do casal, da mesa de doces que mais parecia um cenário de novela e dos convidados importantes. O cenário era perfeito, até que eu cheguei. Meus saltos ecoaram sobre o mármore polido. Senti os olhares girarem para mim como faróis em noite de tempestade. Primeiro vinham os olhares de curiosidade, depois o reconhecimento e, por fim, o espanto. A tia Rosa largou sua taça de espumante. O primo Luiz, aquele que me chamava de Quatro Olhos na infância, arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. E então, minha mãe me viu. Seu rosto empalideceu lentamente, como se o sangue tivesse sido sugado da pele. Ela tocou o braço do meu pai, que virou-se e me encarou com a mesma expressão que tinha quando me expulsou de casa: surpresa, depois negação, depois raiva. Mas agora, a balança havia mudado. Eu era a mulher que eles tentaram apagar da memória. Mas ali estava eu, bem-sucedida, confiante, impecável. E mais importante, inabalável. Helena ainda não tinha me visto. Estava posando para fotos com Ricardo e os pais dele. Sorri para o garçom que passava e peguei uma taça de champanhe. Dei um gole, aproximei-me da mesa onde meus pais estavam, e me mantive ali, sem pressa, como se aquele fosse o meu território, porque, de certa forma, agora era. Foi então que Ricardo me notou. Os olhos dele me fitaram com genuína curiosidade, depois surpresa, e por fim, fascínio. Ele se inclinou em direção a Helena e perguntou algo. A vi girar o pescoço na minha direção, o sorriso ainda colado no rosto. Mas quando me viu, seu semblante derreteu em segundos. Você veio, ela disse, a voz trêmula, como se a presença de um fantasma tivesse cruzado a recepção. Claro, respondi, sorrindo com tranquilidade. Afinal, sou da família. Não podia perder o casamento da minha irmãzinha. Um silêncio constrangedor caiu sobre o grupo ao nosso redor. Os convidados não sabiam se deviam sorrir, sair de perto ou esperar pela explosão que parecia iminente. Mas eu mantive o tom leve, sereno, como se estivesse em qualquer coquetel de negócios. Ricardo estendeu a mão. Você é? Lucia Martinez, respondi. A filha mais velha do senhor e da senhora Martinez. E irmã da noiva. A expressão dele congelou por um segundo. Vi nos olhos dele a faísca da dúvida, a surpresa por não ter ouvido nada sobre mim antes. Helena rapidamente se virou para ele e disse com um falso riso: Ah, é uma longa história. Lucia vive fora há muitos anos. Trabalhando com consultoria financeira, acrescentei, tomando outro gole da taça. Inclusive, algumas das empresas que prestam serviço ao Grupo Fuentes já passaram pelas minhas mãos. Mas não se preocupe, nenhum conflito de interesse. Pescadela. Sorrisos desconfortáveis. Minha mãe pigarreou, tentando salvar o momento. Lucia, querida, você está linda. Não te víamos há 10 anos, interrompi. Desde a noite em que me disseram que eu era uma vergonha para a imagem da família e que seria melhor se eu sumisse. Um grupo de convidados que fingia não ouvir ficou ainda mais atento. Minha mãe corou, meu pai franziu o senho. Helena tentou sorrir, mas os cantos da boca não obedeceram. Você mudou muito, ela disse. Quase não te reconheci. É curioso como o tempo nos revela, não é? Respondi. Alguns se escondem atrás de aparências. Outros se reinventam. Eu fiz questão de deixar a dor me moldar, em aço. Continuei caminhando pela festa com naturalidade. Cumprimentei tios distantes, primos, até antigos amigos da escola que, assim como minha família, haviam me excluído por ser feia demais para os padrões do clã Martinez. A reação era sempre a mesma: surpresa, vergonha, inveja mal disfarçada. Sentei-me numa mesa próxima ao palco e aproveitei o buffet. Comi calmamente, observando Helena tentando manter a compostura, Ricardo se afastando dela aos poucos, visivelmente intrigado comigo, e meus pais tentando fingir que nada estava acontecendo. Mas eu sabia, eles estavam em colapso interno. Quando o momento dos discursos chegou, peguei o microfone antes mesmo que meu pai tivesse a chance. Boa noite, disse, a voz firme, ecoando pelo salão. Eu sou Lucia, a irmã mais velha da noiva. Fui convidada, com surpresa, para este evento. Mas, já que estou aqui, gostaria de fazer um brinde. Segurei a taça, erguendo-a com elegância. Um brinde à verdade. Às feridas que nos fortalecem. A rejeição que nos ensina a amar a nós mesmos. E, principalmente, a todos que tentaram nos enterrar, sem saber que éramos sementes. Aplausos tímidos. Algumas pessoas emocionadas. Outras desconfortáveis. Helena, petrificada. Meus pais, em silêncio absoluto. Sorri. Virei a taça. E desci do palco. Eu não tinha voltado para pedir desculpas. Tinha voltado para mostrar que vencer era a minha resposta. Que não importava o quanto tentassem me apagar, eu brilhava sozinha. E agora, era impossível ignorar. A cerimônia prosseguiu como se nada tivesse acontecido, ou pelo menos, era o que os convidados fingiam. Mas o que estava claro era que a presença de Lucia havia mudado o eixo daquela noite para sempre. Após o discurso, ela se retirou discretamente para o jardim do hotel, onde o ar era mais fresco e as luzes pareciam cintilar menos como refletores e mais como estrelas reais. Ali, cercada de silêncio e das árvores decoradas com pequenas lâmpadas de LED, ela pôde respirar de verdade pela primeira vez naquela noite. Ricardo apareceu minutos depois, com as mãos nos bolsos e a expressão de quem carregava perguntas demais. Você sempre foi invisível para eles, não é? Ele disse com um tom mais brando do que qualquer um naquela família jamais usou com ela.
Lucia assentiu, os olhos fixos no céu. Mas não para mim mesma. E isso foi o suficiente para me reconstruir. Eles conversaram por longos minutos. Sobre passado, expectativas e sobre o futuro que Lucia tinha construído sem precisar de ninguém. Ricardo estava claramente impressionado, mas ela não buscava isso, não mais. A verdade é que ela havia feito as pazes com o que nunca viria: desculpas, reconhecimento, arrependimento. Ela percebeu que não precisava disso. A justiça havia acontecido com sua própria presença. Naquela mesma noite, um vídeo do discurso de Lucia viralizou nas redes sociais. Um dos jovens primos havia filmado tudo e postado com a legenda: a irmã renegada voltou mais poderosa que toda a família junta. Em poucas horas, os comentários explodiram. Ela é um ícone. Isso sim é um retorno triunfal. Que mulher! Alguns até reconheceram Lucia como a CEO da empresa de consultoria que há meses aparecia entre as mais promissoras do país. Era como se finalmente, mesmo sem querer, ela tivesse se tornado pública, mas por mérito próprio. No dia seguinte, os portais de fofoca da elite estavam em alvoroço. Filha renegada da família Martinez reaparece milionária no casamento da irmã. Lucia Martinez, de rejeitada a empresária do ano. A família, sempre tão preocupada com a imagem, viu-se acuada. Agora, a vergonha pública recaía sobre eles. E o silêncio ensurdecedor de tantos anos havia se tornado uma avalanche de exposição, causada, ironicamente, por aquela que tentaram esconder. Helena tentou mandar mensagens. Uma, depois duas, depois dezenas. Primeiro furiosas, depois desesperadas. Mas Lucia nunca respondeu. Não porque guardava raiva, ela simplesmente havia se curado da necessidade de ser aceita por quem nunca a enxergou. Ela não queria reconciliação. Queria paz. E essa ela já tinha. No fim daquela semana, Lucia embarcou para Tóquio, onde faria uma palestra sobre mulheres na liderança global. Era um sonho antigo, que ela não compartilhava com ninguém, porque aprendeu cedo que os próprios sonhos precisam de solo fértil, não de julgamentos. No voo, ao olhar pela janela, ela pensou em tudo o que viveu. Cada humilhação, cada lágrima, cada noite de solidão. E então sorriu. Não aquele sorriso de revanche ou orgulho, mas o sorriso sereno de quem venceu em silêncio. E você gostou dessa história de superação, vingança elegante e recomeço? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio das nossas histórias impactantes. E agora me conta, você já teve que provar seu valor para alguém que te descartou? Comenta aqui embaixo, sua história pode ser a próxima. Compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, a melhor vingança é o próprio sucesso.